Então vamos lá, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 19, nós vamos pensar nessa noite sobre um coração agradecido. Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Diz a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Vamos pensar então sobre um coração agradecido. E meu querido, eu quero começar perguntando a você se você é um indivíduo grato. Você é uma pessoa grata? Você agradece a alguém quando alguém lhe faz um favor? Você agradece a uma determinada pessoa quando recebe algo dessa pessoa? Você agradece pela simples educação em agradecer? Eu creio que sim. Acho que é muito difícil, né? A pessoa não agir dessa maneira, ou a pessoa precisa estar muito triste ou muito irada para poder não agradecer quando alguém lhe faz um favor, uma gentileza, algo assim. Pois bem, e quanto a Deus? Eu quero lhe perguntar se você agradece a Deus sempre. Por exemplo, você agradece a Deus sempre pelo ar que você respira? Nós temos aqui, onde moramos, um ar que é bom, não é poluído demais. Você agradece a Deus pelo ar que respira? Eu lembro de um irmão lá na igreja onde eu passei a minha adolescência e minha juventude, que ele sempre orava agradecendo. Ele orava assim: Senhor, obrigado pelo ar que respiramos. Isso marcou o meu sentimento de agradecimento a Deus. Então você agradece a Deus sempre também pelo pão. Toda vez que você senta à mesa, você ora agradecendo a Deus o privilégio que tem de fortalecer o seu corpo através do alimento. Você agradece a Deus pelo deitar, pelo levantar, por tudo. Eu lembro que minha mãe contava que havia um irmão lá na primeira igreja batista em Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, onde ela se converteu e foi membro durante a sua juventude, que ele orava até por um copo de água que ele ia beber. Ele tinha um coração grato e demonstrava até desta maneira. Mas será que você faz parte daquele lado do povo, daquela parte do povo que está muito mais acostumado a pedir, 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 pedir ao Senhor? Será que você faz parte desse grupo que só pede, pede, pede e raramente agradece, ou quando agradece? Sabe, meu querido, eu quero dizer uma coisa, vou fazer uma afirmação aqui. Agradecer é uma arte. Agradecer não é apenas prova de que você tem educação. Agradecer não é apenas prova de que você tem bons modos, sabe ser gentil, mas, no meu entender, agradecer é, sobretudo, prova de um coração feliz. Por isso, eu entendo o agradecimento ou o ato de agradecer como uma arte. Agradecer
é prova de um coração feliz, de uma vida realizada na obra do Senhor. Quantas pessoas são amarguradas, são tristes e são frustradas e vivem macambúzias, até deprimidas, porque não se sentem valorizadas e não valorizam a sua vida não tem uma autoestima boa. Por isso, essa falta de autoestima, essa depreciação toda de si próprio, gera essa frustração, gera essa tristeza e acaba, então, não tendo uma vida realizada e aí não vive uma vida feliz e, portanto, não vive uma vida grata. Eu quero te perguntar agora, você tem tido uma vida realizada no Senhor, a ponto de lhe agradecer sempre? Todas as suas experiências com Deus, todas as suas, os seus momentos com Deus, te proporcionam uma vida realizada no Senhor, a ponto de você lhe agradecer sempre, até por um copo d'água que você vai beber? E tem mais, não é apenas um movimento ou um momento de você agradecer sempre a Deus por tudo, até pelo copo d'água, mas é também, além de agradecer sempre de uma vida realizada no Senhor, ele agradecer sempre, agradecer corretamente, agradecer com o coração realmente tomado por alegria, tomado por gratidão, tomado por uma experiência profunda com o Senhor, e assim agradece corretamente, agradece sempre por um copo d'água, por uma cura, por um milagre, por uma libertação, seja o que for. Voltemos ao nosso texto. Nós temos aqui o exemplo já conhecido, né? Essa história é bem conhecida por todos, desses homens leprosos, enfermos. Você sabe muito bem que naquela época, né, na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível, não havia cura, não havia tratamento. Hoje, a pessoa, né, chamava-se lepra naquela época por várias enfermidades que se podiam ter na pele e no local lá em Israel, pelo terreno árido, pelo calor, pela falta d'água, pela falta de higiene adequada, né? Ainda as doenças de pele eram muito constantes e até graves. Então a lepra aqui ela generalizava de um modo grande, e hoje nós temos assim mais especificamente a hanseníase. Então a gente pode encontrar a lepra como uma grave doença de pele ou a hanseníase mesmo. E era algo terrível. A pessoa que contraísse lepra, ela era condenada à morte. Era uma doença, além de mortal, era uma doença que fazia com que a pessoa sofresse uma tremenda discriminação. Para que não contaminasse as outras pessoas, a pessoa com lepra, ela tinha que viver fora dos muros da cidade, fora do povoado, longe, em cavernas, em lugares ermos, porque ela não podia contaminar as outras pessoas. Então, esses homens leprosos aqui, além da própria doença terrível que tinham, ainda sofriam com uma tremenda discriminação por causa dessa mesma doença. E essa experiência deles aqui, ao encontrarem Jesus, esses 10, nos ensina como agradecer realmente a Deus por tudo, a ponto de enchermos o coração de Deus de alegria. Veja bem a bênção e a capacidade que Deus dá a mim, Deus dá a você, Deus dá ao homem, de que com a sua vida, um coração grato,
um coração que sabe agradecer, um coração que sabe ter gratidão com as experiências que tem com Deus, você, eu, nós temos a bênção e a capacidade de encher o coração de Deus de alegria. Isso é a grandiosa recompensa do coração agradecido. Alegrar o coração de Deus. Veja bem, essa espécie, eu posso dizer, de tomar lá da cá, Deus te abençoa, Deus me abençoa, porque Ele nos ama, Ele ama você de uma maneira extraordinária, uma maneira incompreensível para nós, mortais, para nós humanos. O amor de Deus é Deus, porque Jesus afirma até que Deus é amor. Então, esse amor de Deus, ele é natural de Deus, é próprio do ser de Deus abençoar as pessoas. E com as experiências que nós vamos tendo com Ele, com esse Deus que é amor, que quer ter experiências conosco, com a minha vida de gratidão a Ele, e Deus, através desse momento aqui com Jesus, Ele vai nos ensinar que Ele espera a gratidão da gente para que possamos alegrar o coração de Deus. Você já viu? O homem tem a capacidade de entristecer a Deus com o pecado, com seus maus atos, mas também você tem a bênção, o poder, eu posso dizer que é o poder de alegrar o coração de Deus com a sua gratidão, com a sua vida. Vamos ver o texto, o que o texto nos ensina. Primeiro, vamos entender a primeira parte, que um coração agradecido é um coração cheio de fé. Um coração agradecido é um coração cheio de fé. Confira comigo nos versos de 12 a 14. Diz lá: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Interessante essa parte do texto, né? Veja bem que os leprosos usaram de fé para receber a cura. E você sabe muito bem, né, que a própria Bíblia afirma isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses homens aqui, esses leprosos, esses enfermos, esses discriminados, esses párias da sociedade, eles usaram de fé, tiveram muita, mas muita fé. Porque assim que souberam que Jesus estava ali naquele povoado, eles foram ao seu encontro. Veja bem que isso aí já prova uma fé, porque, como eu afirmei anteriormente, eles tinham que viver longe das pessoas, longe da sociedade. Eles tinham uma vida solitária, mas souberam, Jesus está aqui, e esse Jesus tem feito milagres, ele vai nos curar. Então, a fé os levou a ir ao encontro de Jesus. Só que diz o texto, você vai ver, que diz que eles pararam de longe, ficaram a certa distância. Você sabe por quê eles pararam de longe? Você sabe porque ele no verso 12 diz que eles ficaram a certa distância? Eles ficaram a certa distância porque a lei de Moisés dizia que os leprosos, além de viverem excluídos da sociedade, tinham que ficar a uma certa distância dos homens sãos. Para quê? Para evitar que eles contaminassem os outros. Até parece os dias de hoje, né? Com aí o coronavírus, com a Covid-19, nós temos que ficar de 1,5 m a 2 metros de distância das pessoas, mesmo que estejam boas ou não, para não contaminarmos uns aos outros. Eu não me lembro muito bem qual era a distância exata que eles tinham que ficar, os leprosos, mas era bem grande, talvez 9, 10 metros, alguma coisa assim, mas isso é só de curiosidade mesmo. Mas isso me mostra que esses homens leprosos, eles eram homens solitários, eram homens tristes, eram homens que viviam suas vidas de uma maneira muito difícil. Eram homens que passavam o dia, sabe fazendo o quê?
esperando a morte. Imagine o que é passar o dia esperando a morte. Era isso que aqueles 10 homens faziam dia após dia de suas vidas. Esperavam a morte solitariamente. Às vezes algum parente ia lá, deixava algum alimento de longe, mas não podiam se abraçar, não podiam nem se ver direito. Além de tudo isso, os homens leprosos cheiravam mal por causa da doença, não havia os tratamentos que há hoje. Mas aqueles homens souberam que Jesus estava ali naquele povoado. E o que fizeram? Foram ao encontro de Jesus. Isso é um ato de fé. Somente a fé para fazer com que eles saíssem de onde estavam e fossem ter um encontro com Cristo. Meu amado, minha amada, enfrentar o preconceito da doença, enfrentar a dor da doença. Tudo isso aqueles 10 homens enfrentaram para encontrar a Jesus. A fé os moveu. A fé já os estava levando a terem corações agradecidos. Meu amado, minha amada, para você ter um coração realmente agradecido a Deus, perceba, você precisa ter fé em Deus. Para que esta fé o leve a quê? A ter experiências com Jesus. E assim, através dessas experiências com Jesus, o seu coração seja realmente grato. O seu coração seja realmente cheio de gratidão. Pense bem. Você é sempre grato a alguém por alguma coisa que você e essa pessoa passaram juntos. Seja um favor que aquela pessoa te fez, seja um problema que vivenciaram juntos e chegaram à solução, seja uma situação difícil ou uma situação alegre que viveram juntos, então chegaram a uma solução, uma conclusão e estão felizes, estão gratos um com o outro, seja por qualquer coisa. É preciso viver uma experiência com alguém. Perceba bem, é preciso viver uma experiência com alguém para que haja um momento de gratidão. Para que você possa ter gratidão a esse alguém. E para viver as maravilhosas experiências com Deus, você e eu precisamos ter fé. Para viver as experiências com Deus é preciso fé, meu amado. É preciso fé, minha amada. Fé no invisível, fé no que vai acontecer, fé no que ensinam as Escrituras Sagradas. Fé que vem de uma vida de oração, fé que vem de uma vida de louvor, ou fé que vem de um louvor que você canta, fé que vem de um culto que você presta ao Senhor, fé que vem de experiências com Deus, de vidas sempre cheias de gratidão. O processo é simples, mas é importante você aprender isso. Você tem experiências com Deus, vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua gratidão, vai tendo mais experiências com Deus, vai aumentando a sua fé e vai tendo mais gratidão. Agora, se você não tem tido motivos de gratidão a Deus por tudo, com toda sinceridade, com toda preocupação, pergunto para você: você tem tido experiências com Deus? Como está o seu relacionamento de fé com Deus? Como está a sua fé com Deus? Fé é o que nos leva a ter corações agradecidos. A gratidão, meu amado, depende do que está no teu coração, não no que está na tua mão. O segundo ensino que a gente aprende aqui sobre ter um coração agradecido está no verso 14. Vamos ler. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados.
Veja bem, a segunda coisa que a gente aprende aqui é que um coração agradecido é um coração que age. Um coração agradecido é um coração que faz, age, faz, acontece. A fé levou aqueles 10 leprosos até Jesus. Conhecedor dessa mesma fé, Jesus faz o quê? Fala para que eles fossem até o sacerdote. Mas você vê que eles não chegaram perto de Jesus e Jesus de longe falou: olha, vão e mostrem seus sacerdotes antes deles serem curados. Eles não foram curados ali quando eles clamaram a Jesus, quando eles expuseram a sua fé. Jesus falou para eles o quê? Vão e mostrem aos sacerdotes, que é isso que a lei mandava. Se um leproso fosse curado da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote conferir se realmente ele estava curado da lepra, então dizer, emitir aí, vamos dizer assim, um certificado de purificação. Ele estava livre da lepra e podia retornar à sua vida em sociedade, podia retornar à sua vida normal. Essa era o que a lei oferecia, né? A lei mandava para as pessoas. Mas aqueles leprosos foram até Jesus e falaram: vão apresentar ao sacerdote. E aí a fé desses 10 homens foi tremenda, porque diz o texto que, enquanto eles iam, ficaram purificados. Jesus fez com eles algo que costuma fazer comigo e com você. A fé é ação. Fé é atitude. Eles foram e, enquanto iam, foram purificados, foram curados. Vamos imaginar a cena. Jesus, nós estamos aqui, nos purifica. Aí Jesus olha para eles de longe e diz: então vão se apresentar aos sacerdotes. E na mesma hora eles voltaram. Então vamos procurar os sacerdotes, ainda doentes. Jesus mandou nos apresentar aos sacerdotes. Nós vamos ficar curados. E no caminho, eles percebem então que começam a ficar bons. Provavelmente alguns já não tinham mais, né? Infelizmente a lepra ela vai fazendo perder as pontas dos dedos. No caminho, eles vão notando que os seus dedos, as pontas dos seus dedos vão voltando. Eles veem os seus dedos, as suas unhas voltando, aparecendo, surgindo, a pele ficando clara, ficando limpa, o seu rosto, as marcas de sangue, tudo saindo, tudo sumindo, desaparecendo. Ficaram curados e ficaram maravilhados com isso. Amados, preste bem atenção nesta equação que eu vou lhes ensinar. Anota aí. Pega um pedaço de papel rapidinho e anota aí o que eu vou lhe ensinar nessa equação. Fé mais gratidão é igual a ação. Fé mais gratidão é igual a ação. Meu amado, um coração agradecido é um coração que age, é um coração que faz, é um coração que demonstra. Aqueles homens deram meia volta e foram procurar o sacerdote, no caminho foram curados, foram purificados, foram transformados, ficaram sãos, a sua vida voltou. O cristão agradecido ao Senhor tem que ter no seu coração a visão de poder agir. Sabe, agora eu me lembrei, fazendo esse movimento aqui, eu lembrei de certas cenas de filmes de ação, de policial ou de guerra, né, que o comandante olha assim para os soldados e faz assim, ó, né, preste atenção, vejam bem, foco naquilo ali, foco na missão. Olha, um coração, o cristão agradecido, o seu coração tem a visão de agir. Faz assim para o seu coração. Vai agir, vai fazer, vai acontecer na fé. Mesmo que na hora não apareça, mas Deus vai fazer. Deus vai dar a cura, Deus vai dar a libertação, Deus vai dar o milagre, Deus vai dar a bênção, desde que você faça a sua parte, desde que você creia e faça a sua parte. Veja bem, meu amado, cristão crente não combina com marasmo. Crente não combina com ser estático, porque tem crente por aí que fica parado.
não agradece, não faz, não age, porque não tem fé, não tem experiências com Deus, não tem um coração grato, fica estático, parado, parece uma estátua. Falando em estátua, até posso afirmar, existem muitas estátuas de crentes famosos, mas não pode haver um crente estátua. Uma antiga lenda, isso é lenda, tá? Uma história, mas para ilustrar aqui, relata um precioso cerimonial realizado por Zaqueu, aquele chefe rico dos publicanos, logo após o encontro que ele teve com Jesus e a sua conversão. Diz essa história, né? Essa história não está na Bíblia, é só uma história para ilustrar. Diz que a sua esposa notou apreensiva que Zaqueu passava a acordar muito cedo depois daquele encontro com Jesus. Ele levantava-se da cama, saía de casa rapidinho depois de um breve café da manhã. Curiosa, como toda esposa é, né? Todos somos curiosos, não é verdade? Se o cônjuge levanta cedo, quem não fica curioso? Mas a esposa ficou curiosa por saber para onde o marido se dirigia e o que ia fazer todos os dias de manhã. Certa manhã, momentos após a partida, né, de Zaqueu, ela foi seguindo ele de longe, discretamente. No poço da aldeia onde eles viviam, Zaqueu desceu o balde e encheu de água. E foi até além do portão da cidade, na sua caminhada até chegar a um bosque. Chegando a um bosque, Zaqueu parou a um frondoso sicômoro, né, ou figueira brava. Então ali Zaqueu colocou o balde no chão e passou a arrancar os arbustos arredores, usou uma vassoura improvisada lá com cachos secos de tamareiras e varreu as folhas caídas. Enfim, Zaqueu fez uma faxina completa na área que circundava aquele sicômoro, aquela figueira brava. Terminada essa cuidadosa limpeza, Zaqueu derramou a água em volta das raízes da árvore e acariciou delicadamente com as suas mãos o tronco daquela árvore. E ali permaneceu em silêncio por alguns instantes. Isso numa atitude respeitosa, de afetuosa reminiscência e meditação. De repente, atônita, a esposa, né, não aguentando mais, saiu do esconderijo e perguntou: Zaqueu, o que significa tudo isso? E Zaqueu, com alegria e paciência, falou para ela: querida, esta foi a árvore junto à qual eu encontrei Jesus. O meu novo nascimento ocorreu aqui, precisamente aqui. Então, o meu desejo é que eu possa fazer daqui um memorial de agradecimento a Jesus, através dessa árvore, por ter encontrado a salvação. Um coração grato sempre faz. Um coração grato sempre age. Terceiro ensino que nós aprendemos é que um coração agradecido é um coração que glorifica ao Senhor verdadeiramente. Confira comigo os versos 15 e 16. Verso 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Tudo de diferente agora, meu irmão, acontece nos versos 15 e 16. Vamos ver. Pela lógica, era para todos os 10 leprosos voltarem e agradecer a Jesus pelo milagre recebido. Afinal de contas, eram pessoas de fé. Esses homens enfrentaram tantas coisas e agora tinham suas vidas de volta. Mas apenas um retornou para agradecer. E assim que esse homem retorna, o texto nos dá uma outra coisa curiosa. Esse homem era samaritano. O que isso quer dizer? Que esse homem era inimigo do povo judeu. Os samaritanos eram inimigos históricos do povo judeu. Você sabe bem disso. Esse homem seria o único que não teria muitas razões para ter um coração agradecido ao judeu Jesus. Mas ele foi o único que retornou para demonstrar essa gratidão. E além do mais, esse samaritano inimigo do povo judeu, o único que voltou para agradecer, ele fez o quê? Ele se humilhou perante Jesus.
Veja que ele se ajoelha, ele coloca o rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus. Mas isso sim foi uma atitude de um coração grato e cheio de louvor, grato e cheio de adoração. Então olha para mim agora e presta muita atenção no que eu vou te dizer. Amado, amada, não importa o quanto você tem recebido de Deus. Não importa até se você se acha aquele cara para Deus, eu sou o cara para Deus, diante de tantas e tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre você, e eu tenho certeza que são muitas. O que importa realmente é que você, para agradecer a Deus, realmente, por tudo que recebe, você precisa ter um coração cheio de louvor, cheio de adoração, cheio de humildade e humilhação perante o Senhor. É entender que a gente não é nada e que só Jesus é tudo. Tem crente que acha que é o cara porque recebe tanta bênção, mas isso não quer dizer nada, meu querido. O que realmente importa é a sua vida de humildade perante o Senhor, em buscar mais e mais, em agradecer, em glorificar a Deus com a sua vida. E quarto e último ensino: um coração agradecido é um coração recompensado. Veja o verso 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá. O que diz o texto? A sua fé o salvou. O homem que retornou com o coração agradecido agora recebe o quê? A sua recompensa. E você vai concordar comigo, não há recompensa maior do que essa. A tua fé te salvou. Meu querido, essa é a tremenda recompensa que Jesus dá aos que o buscam com fé, para os que agem para com ele, com fé, para os que o glorificam com fé, prova de gratidão. Alguém disse certa vez que, abre aspas, quando Deus quer medir um homem, ele passa a sua fita métrica não em torno do seu corpo, mas sim em torno do seu coração agradecido, fecha aspas. E eu pergunto para você, agora aquela sessão perguntas incômodas que o pastor pode, deve fazer para as suas ovelhas, e mesmo que você não seja minha ovelha, você vai receber também essa pergunta. O quanto Deus vai encontrar em seu coração que demonstre agradecimento. O quanto Deus vai encontrar em seu coração que demonstre agradecimento a fim de recompensá-lo, a fim de abençoá-lo. Você pode responder para você mesmo. Eu não vou ouvir daqui, mas a sua consciência vai ouvir. Responda o quanto Deus vai encontrar em seu coração que demonstra agradecimento a fim de poder recompensá-lo, a fim de poder te abençoar. Portanto, se você quer uma vida abençoada, uma vida feliz, a coisa é muito simples, muito simples. E eu vou te ensinar uma outra equação. Hoje não é aula de matemática, mas vou te ensinar a segunda equação. A segunda equação de um coração agradecido é: para multiplicar a sua alegria, some as bênçãos. Vou repetir, anota aí, junto com a outra equação. Para multiplicar a sua alegria, some as suas bênçãos. Lembra do hino 329 do cantor cristão que diz lá, conta as bênçãos? Que diz no estribilho, no coro do hino? Diz lá, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se a gente começar a contar as bênçãos de Deus, vai ficar muito surpreso. Pelo ar, pelo alimento, pelo emprego, pela saúde, pela família, pelo copo d'água que bebemos. E assim, com certeza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você terá uma vida abençoada,
Pois diante de tantas bênçãos que o Senhor Deus derrama sobre você a cada simples instante da sua vida, não há como ficar triste, desesperançado, angustiado, ansioso ou mesmo derrotado, pois o nosso coração se vê grandemente recompensado, e a recompensa é somente para os vencedores em Cristo Jesus. Só é recompensado quem ganha, só é recompensado quem vence, e você é um vencedor em Cristo Jesus. Concluindo, um coração agradecido é um coração cheio de fé. Um coração agradecido é também um coração que age. Coração agradecido é um coração que glorifica ao Senhor verdadeiramente. E quarto e último, coração agradecido é um coração recompensado. Coração cheio de fé, um coração que age, um coração que glorifica ao Senhor verdadeiramente, um coração recompensado. E eu quero terminar com a tradicional historinha. Conta-se que uma senhora se correspondia com uma amiga que morava lá na Inglaterra. E essa senhora contou que o hino preferido dessa amiga é o 329 do Canto Cristão, que eu falei ainda há pouco. E lá no estribilho onde diz, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, diz de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Certo dia, ela recebeu uma carta dessa amiga que escrevia assim, olha que coisa interessante. Não vou mais contar as bênçãos de Deus como sempre fazia. Esta senhora estranhou a sua amiga. Como não vai contar mais as bênçãos de Deus? Lendo a carta mais adiante, ela entendeu. Aquela amiga contou: não posso mais contá-las uma a uma, pois são tantas e tão seguidas que é impossível ficar contando. Li essa história num livro de devoções e achei que tratava-se de uma mulher jovem, com uma profissão rentável, uma carreira promissora, que estivesse acompanhando o progresso de seus filhos ou coisas semelhantes. Mas qual não foi a minha surpresa? Que não era nada disso. Era uma senhora idosa, já com 86 anos, inválida, presa à sua casa pela sua invalidez. Mas ela parou de contar as bênçãos do Senhor, porque eram muitas. Amado, agradecer é gratificante. Portanto, viva a sua vida com gratidão ao Senhor. Tenha sempre um coração sempre agradecido ao Senhor, um coração cheio de fé, um coração que age, um coração que glorifica o Senhor verdadeiramente, um coração recompensado. Vamos orar? Quero terminar essa mensagem orando. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, nosso Pai, nós queremos pedir perdão pela nossa falta de fé, pela nossa falta de experiências contigo, Pai. E nós queremos pedir ao Senhor que tenhamos um coração agradecido ao Senhor. Eu quero ter um coração cheio de fé, ó Deus. Eu quero ter um coração que age. Eu quero ter um coração, ó Pai, que glorifique o Senhor verdadeiramente. Ó Deus, eu quero ter um coração recompensado, meu Deus. O Senhor age maravilhosamente, poderosamente nas nossas vidas, como agiu na vida daqueles 10 leprosos, embora um demonstrou realmente gratidão. O Senhor age na vida daquela senhora idosa com 86 anos que, inválida na sua casa, parou de contar as bênçãos porque era impossível. Ó Pai, as bênçãos do Senhor são maravilhosas, é o ar que respiramos, é o alimento, é a saúde, é a família, é o copo d'água que bebemos, ó Deus, que eu possa ter um coração agradecido e a minha fé aumentada, e assim com mais fé eu tenho mais experiências, e assim eu sou mais agradecido, e minha vida seja mais abençoada, mais feliz, sem desespero, sem angústia, sem ansiedade, sem tristeza, mas sempre um coração agradecido ao Senhor. Que esta seja, Senhor, a minha vida. Vem de encontro a ela. É a oração que eu faço a Deus, agradecido
e em nome de Jesus. Amém.